Olá pessoal, nossa aula hoje nós vamos estudar sobre a classificação dos países do mundo. Certo? Apesar de politicamente já estar dividido em países, a gente sabe que existem diferenças e semelhanças entre os países. Essa diferença e semelhança são utilizadas para classificar os países. Dependendo do critério utilizado, são as mais diferentes classificações. Então, são várias classificações. Aqui a gente vai focar mais nas classificações baseadas no critério de desenvolvimento econômico. Como eu falei para vocês, além da divisão política do mundo, os países podem ser classificados em grupos ou conjuntos regionais e pode ser adotado diferentes critérios. Então, pode ser o político, pode ser o econômico, baseado no nível de desenvolvimento econômico, no nível de industrialização, no nível tecnológico, na disponibilidade de tecnologia que tem. Pode ser a classificação pode utilizar o critério cultural, o histórico ou entre outros critérios, certo? Aqui nós vamos abordar mais a questão do critério econômico, mas a gente vai ver outras classificações. Como já vimos, né, o nosso planeta, ele em sua maior parte, em superfície, é composto pelos oceanos e mares, né? Então, a outra parte, que são as terras emersas, formam os continentes e ilhas. Na geologia, o continente ele tem o significado de ser uma grande porção de terra cercada por água. A única diferença de um continente para uma ilha na geologia é que o continente ele é extenso, é sua extensão. Enquanto a ilha é uma pequena porção de terra cercada por água, um continente é uma grande porção de terra cercada por água. Do ponto de vista geológico, né, levando esse conceito ao pé da letra, nós temos o continente americano, né, América, grande porção de terra cercada por água. Nós temos a Antártida, a Oceania, a África, porque apesar de a gente ver que aqui parece que está colado com a Ásia, mas se a gente aumentar a escala e aproximar mais, a gente vê que aqui é um pequeno estreito aqui, né, isso que liga o mar Mediterrâneo com o mar Vermelho e não está separado fisicamente com a Ásia, certo? Então a África forma outro continente e aqui Europa e Ásia a gente percebe que não está separado por água. Então a Europa e a Ásia formam um só continente do ponto de vista geológico chamado Eurásia. Só que existem outros critérios, né, para divisão do mundo em continentes. Um desses critérios pode ser que é o critério histórico-cultural, que é o que utilizado para separar o continente europeu da Ásia, porque aqui desenvolveu uma culturas e uma história diferente dessa outra parte aqui, certo? Então, baseado nesse critério, nós temos a Europa e a Ásia, só que do ponto de vista geológico, formam um só continente, certo? Nós temos aqui em base, só para comparação, a Oceania, o menor continente, e a Groenlândia, a maior ilha. Não tem exatamente o tamanho exato. Um continente é a partir de tantos quilômetros. Ou uma ilha só é até tantos quilômetros de extensão. Não tem esse padrão exato. A gente só sabe disso, né? Que a Oceania se caracteriza como o menor continente e a Groenlândia, que está aqui próximo aqui à América, um só é a maior ilha. O critério também de localização geográfica, né, isso que divide, utilizando o principal paralelo, que é a linha do Equador, e o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich, e ele divide a Terra em dois hemisférios, cada um, certo? Hemisfério significa, em seu conceito para entender melhor, metade do globo terrestre, certo? Então, levando em consideração o paralelo principal à linha do Equador, divide a Terra em dois hemisférios.
acima da linha do Equador, os países que estão localizados acima da linha do Equador norte, estão localizados no hemisfério norte, e o que estão aqui abaixo dessa linha do Equador é hemisfério sul, certo? Pelo meridiano, também divide a Terra em dois hemisférios. À sua direita vai ser o hemisfério leste ou oriental, e à esquerda, hemisfério oeste ou ocidental, certo? Então, só para comparar, só para exemplo aqui, eu vou citar aqui o Brasil. Por exemplo, nós aqui moramos aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, aonde estamos localizados? Nós estamos localizados no hemisfério sul, nós estamos abaixo da linha do Equador, hemisfério sul, e ocidental, porque nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich. Outro critério que foi muito utilizado nos séculos passados é esse critério baseado na visão eurocentrista, certo? Essa visão eurocentrista que coloca a Europa como o centro do mundo, certo? Então, baseado nessa visão, o mundo poderia ser dividido, ser classificado em Velho Mundo. Velho Mundo era aqueles continentes, era aquelas terras que a Europa conhecia até século XV, que a Europa conhecia a Ásia, a existência da Ásia e a África. Então, era chamado de Velho Mundo. As terras que a Europa descobriu a partir do século XV e XVI, no período das grandes navegações, a América, né, ficou conhecida como Novo Mundo. Eles chamavam de Novo Mundo. E já no século XVIII, século XIX, que quando começaram a descobrir os países da Oceania, né, a Austrália, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia, aí, como foi o último continente a ser descoberto, as últimas terras a ser descobertas pelos europeus, aí recebeu o nome de Novíssimo Mundo, certo? Isso é uma visão eurocêntrica, e hoje ela não é mais utilizada para classificar os países, certo? Não tem muito uso, mas eu estou mostrando aqui para vocês para mostrar fato de curiosidade só, certo? Durante a Guerra Fria, também o mundo ele foi dividido, foi classificado. Sabemos que na Guerra Fria existia aquela bipolaridade, né, uma disputa pela hegemonia do espaço geográfico mundial entre a União Soviética socialista e os Estados Unidos capitalista, certo? Então, a classificação nesse período ficou a seguinte: os países, como vocês estão vendo aqui de amarelo, os países capitalistas mais industrializados, que eram Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental, mais Austrália, Nova Zelândia e Japão. Esses países capitalistas mais industrializados formavam os países de primeiro mundo, era o primeiro mundo. Já o segundo mundo era os países socialistas. Destaque aqui para a União Soviética, China, Cuba, eram os países de segundo mundo, os socialistas. Já aqueles países que eram capitalistas, menos desenvolvidos, menos industrializados, mais alguns países que não estavam nem sob a influência da União Soviética, nem sob a influência dos Estados Unidos, por exemplo, alguns países aqui da África, Sudão, República Centro-Africana. Então, esses países eram classificados como terceiro mundo. Só que depois da Guerra Fria, né, no período pós-Guerra Fria, essa classificação passou a não ter mais sentido, né, porque não existia mais o segundo mundo. Os países socialistas, quase todos mudaram sua forma de sistema econômico para o capitalismo, né? Então, em 1990, né, depois da Guerra Fria, já na nova ordem mundial, começou uma nova classificação em dois grupos: países desenvolvidos, que eram as nações com elevado grau de desenvolvimento econômico e social, o desenvolvimento humano bastante elevado, a industrialização também, eram países muito industrializados, como por exemplo Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Japão,
formavam o grupo dos países desenvolvidos. E os países em desenvolvimento eram as nações com baixo grau de industrialização, reduzida renda per capita e os indicadores sociais baixos, ou seja, o IDH baixo, próximo já do zero, mais próximo do zero do que do 1, né, que é o grau de medida do IDH. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui o Brasil, México, Haiti, Índia, Sudão, Sudão do Sul, Serra Leoa, Costa do Marfim, China, são classificados como países em desenvolvimento. Essa classificação, até os dias atuais, ela ainda existe, certo? Inclusive está até nos livros de dados. Aqui é mais utilizada, baseado no nível de desenvolvimento das nações. No início, os países em desenvolvimento eram chamados de países subdesenvolvidos, mas aí houve uma questão de países não querer ser classificado como subdesenvolvido, aí trocaram só o termo. Em vez de ser países subdesenvolvidos, passou a ser países em desenvolvimento, mas o significado é o mesmo. Essa classificação, né, de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos levou a uma simplificação, né, para chamar norte, países do norte como países desenvolvidos e países do sul como países em desenvolvimento, países pobres, ou seja, o norte rico e o sul pobre, né, com exceção aqui dos que estão aqui acima da linha do Equador, né, Austrália e Nova Zelândia, que está nessa parte aqui dos países desenvolvidos do norte rico e o sul pobre. Por isso que no mapa, se a gente for analisar, na maioria da cartografia, a gente vê essa visão, né? Essa visão de desenvolvimento, né? Em que os países desenvolvidos, eles estão em cima dos países em desenvolvimento, os países mais pobres, né? Mas a gente sabe que a cartografia também tem um pouco da visão eurocêntrica, né? Pessoal, agora os países em desenvolvimento, os países desenvolvidos, eles têm uma característica própria, que eles são homogêneos, certo? Agora os países em desenvolvimento, eles têm uma heterogeneidade muito presente. Por exemplo, eu citei no slide anterior, um exemplo dos países em desenvolvimento. Eu citei o Brasil, eu citei o México. Eu citei o Haiti e o Sudão do Sul. Será que Haiti e Sudão do Sul eles têm um nível de desenvolvimento comparado com o Brasil, México, Índia? Não. Eles têm um nível de desenvolvimento muito mais baixo, certo? Então, Brasil e México e Índia, eles apresentam um desenvolvimento melhor do que esses países. Então, existe uma heterogeneidade no grupo dos países em desenvolvimento. Então, visando isso, o grupo dos países em desenvolvimento, eles são classificados em subgrupos, certo? Então, existe o grupo dos países emergentes, que são aqueles que apresentam um rápido crescimento econômico, principalmente a partir da década de 1990 e 2000, um elevado grau de industrialização, e são classificados como países emergentes, certo? Segundo alguns autores, esses países estão em uma zona de transição para ser um país desenvolvido. Já os países bem desenvolvidos são aqueles que apresentam graves problemas socioeconômicos, piores índices de desenvolvimento humano, são considerados estados frágeis, certo? Então são aqueles países que têm um nível de desenvolvimento muito baixo mesmo. Aqui mostra o exemplo de alguns países que são classificados como países emergentes, né? São aqueles países que estão em uma transição de ser país em desenvolvimento para ser país desenvolvido. Alguns deles apresentam um grau de PIB superior ao PIB de países desenvolvidos e um elevado grau de industrialização. O único problema desses países são os indicadores sociais, que ainda são baixos, né? Principalmente quando a expectativa de vida também
levado em conta também a desigualdade social, que é grande na maioria desses países. Então a gente pode citar aqui, ó, os países que formam os BRICS, né, que vocês até já estudaram, né, o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, os hermanos, né, Argentina, o México, são países considerados emergentes. Os tigres asiáticos, né, Coreia do Sul, Vietnã, Taiwan, Indonésia, Malásia, Tailândia, os novos tigres asiáticos, então são exemplos de países emergentes. E os países menos desenvolvidos, aqueles que estão com um desenvolvimento humano muito baixo, a expectativa de vida baixa, convive com diversos problemas sociais, convive com a fome, com a miséria, pobreza extrema, alguns deles convivem com guerra civil, conflitos, certo? Então, a maioria se localiza aqui na África, no continente africano, e no sul da Ásia, certo? Aqui na América a gente destaca principalmente o Haiti, né, que é considerado o país mais pobre das Américas. Então esses países, junto com os países emergentes, estão classificados no mesmo grupo de países menos desenvolvidos. Agora, só que eles apresentam diferenças. E são muitas as diferenças que a gente for analisar. Resumindo, né, para vocês entenderem melhor, então a classificação dos países do mundo, baseado nesse critério de desenvolvimento econômico, nós temos dois grupos. Países desenvolvidos, que são aqueles mais ricos, industrializados, com desenvolvimento humano muito elevado. E temos os países em desenvolvimento. São aqueles que ainda possuem um grau de industrialização baixo, desenvolvimento humano ainda está abaixo. Só que esse grupo aqui, existe uma diferença, uma heterogeneidade de diversos países com diferentes características, diferentes níveis de desenvolvimento econômico. Então, por isso, é classificado em países emergentes e países menos desenvolvidos. Emergentes, como eu falei, são aqueles que apresentaram um grau de industrialização alto. Esse crescimento foi a partir de 1990, 2000. E os países menos desenvolvidos são aqueles que estão numa situação pior, de extrema pobreza, convivendo com a guerra, com a miséria, com a fome. Certo? Então é essa a classificação dos países do mundo, baseado nesse critério de desenvolvimento humano. Certo? Lembrando que essa classificação ela é uma classificação de 1990. Ela ainda é utilizada na atualidade, mas ela recebe inúmeras críticas, certo? Porque, primeiro, se a gente for analisar, existem países que ainda estão classificados como países em desenvolvimento, como a Coreia do Sul, que é uma das maiores exportadoras de tecnologia do mundo atualmente, né? Um país que se desenvolveu mesmo, certo? Ainda está classificado como país em desenvolvimento, né? País emergente, como eu falei lá. O exemplo que ela faz parte do grupo daqueles países que são os tigres asiáticos. Existem países desenvolvidos como, por exemplo, a Romênia, que ela está aqui nesse grupo pelo simples fato de pertencer à União Europeia, fazer parte do grupo da União Europeia. Mas o nível de desenvolvimento econômico desse país, o desenvolvimento humano, está muito abaixo do que poderia classificar esses países até mesmo como países menos desenvolvidos nesse grupo. Então existe essa diferença. A Arábia Saudita, que é um país que tem uma alta renda per capita, ainda está classificado como país em desenvolvimento. Então são críticas que fazem essa classificação, né? Porque ela não reflete mais a atualidade. Precisaria de uma nova classificação. Existe outro critério utilizado, que é o critério de desigualdade, baseado no nível de desigualdade social, né? Então esse critério ele classifica os países centrais,
países periféricos e os países semiperiféricos. Ou seja, essa classificação aqui, mais ou menos só muda o termo, baseado no nível de desigualdade, no acesso à tecnologia, aos países que são mais industrializados. Então só muda o termo. Mas se a gente for analisar, é a mesma classificação anterior que eu estava discutindo, né? Os países centrais são aqueles países mais desenvolvidos, os países periféricos são os países em desenvolvimento, e dentro dos países periféricos tem aqueles que têm um grau de industrialização maior do que os outros, que são os países emergentes, né? E eles são classificados como países semi-periféricos, né? Se a gente analisar os países centrais, se a gente pegar essa projeção aqui polar, né, isso como o Polo Norte, do centro do mapa, a gente vê que forma aqui, com exceção de Austrália e Nova Zelândia, né, ele forma o centro. Então aqui é o centro do poder econômico mundial. Aqui são os países mais ricos, industrializados, que se dispõem de mais tecnologia, certo? E ao seu redor é a periferia. Porque o que é uma periferia? Uma periferia é área já afastada do centro, né? Então, no Brasil utilizam bastante esse termo periferia. Muitas vezes o pessoal utiliza de forma vulgar, como se uma periferia fosse um lugar, uma periferia fosse uma favela. Mas não, nem toda periferia é favela. Periferias são as áreas afastadas do centro, certo? Então aqui nós temos o centro mundial da tecnologia, onde se dispõe mais tecnologia, mais industrialização, melhor desenvolvimento humano. E na periferia são os países periféricos. Só que dentro desses países periféricos vai ter alguns países que têm um nível de industrialização, já tem uma maior facilidade de acesso à tecnologia, mais do que outros. Então esses países são classificados como semi-periféricos, certo? Então é essa a classificação. Era só isso, pessoal. Saudações, certo? E até a próxima aula.